Agricultura BR no ar, e na edição de hoje você vai ver que a soja nos Estados Unidos avança para 98% da área de cultivo e tem um ótimo desempenho de campanha. Os preços da oleaginosa na Bolsa de Chicago despencam nesta terça-feira em meio à tensão entre Estados Unidos e China. Você acompanha durante essa edição uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, Maurício Saito. E ainda o andamento da colheita do milho nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. O Agricultura BR começa agora trazendo em destaque o Rally da Pecuária. Ela que é a maior iniciativa dentro das situações privadas no país para conferir como é que está a pecuária nacional e vai percorrer mais de 60 mil quilômetros, começando pelo Rio Grande do Sul. Quem vai contar para a gente como que dá início a todo esse projeto em 2018 é a repórter Annelise Nicolodi. O Rio Grande do Sul é o ponto de partida do Rally da Pecuária 2018, a maior expedição técnica privada do Brasil, com foco na avaliação da bovinocultura nas principais regiões produtoras. Técnicos da equipe 1 começaram a visita por Porto Alegre nesta segunda-feira e hoje é dia de visitar a região de Pelotas. O Rally da Pecuária 2018 vai a campo em um cenário de alta nos custos de produção em todo o país. Os confinadores enfrentam neste mês aumento de 10% nos preços da dieta dos animais, se comparado ao projetado no início de maio. A alta acontece num contexto de gastos elevados na operação, já que até o início de maio as projeções com base no mercado de grãos e derivados indicavam custos 22% maiores. A expedição começou aqui pelo Rio Grande do Sul, mas até setembro as equipes do Rally devem percorrer mais de 60 mil quilômetros, passando por 11 estados do Brasil. Annelise Nicolodi para o SBA. E no dia 29 de junho, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, recebe a passagem da equipe do Rally da Pecuária. E o Agricultura BR nesta data vai ser especial. Estaremos transmitindo ao vivo a passagem de toda a equipe da expedição através do Sindicato Rural de Campo Grande. Então anote aí, dia 29 de junho, Agricultura BR no Rally da Pecuária aqui pelo Canal do Boi. Neste último sábado, a Federação da Agricultura Pecuária de Mato Grosso do Sul reelegeu Maurício Saito como presidente da instituição, com maioria esmagadora dos votos, cerca de 81% nesse último sábado. Maurício Saito já está conosco aqui no estúdio do Agricultura BR. Maurício, em primeiro lugar, parabéns pela reeleição. Uma boa tarde para você. Juliana, boa tarde, Fabiano. Prazer muito grande, uma satisfação estar aqui com vocês. Segunda vez à frente, então, da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Quais são os desafios nesse novo triênio, Maurício? Bom, agora nós temos uma realidade diferente, bastante distinta de anteriormente, na qual há, nesse momento, a partir deste ano, uma não obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, mais do que pensarmos nos desafios que são comuns a todos os produtores, nós temos como instituição o grande desafio de
reformular todo o nosso trabalho e, mais do que isso, comunicar melhor com os nossos produtores rurais para que eles também tenham conhecimento do trabalho que é realizado pela federação. Eu acho que os desafios eles também se tornam oportunidades, principalmente pelo fato da gente tentar agora trazer cada vez mais os produtores rurais para o sistema sindical patronal rural, a partir do momento que nós tenhamos que ter objetivamente esse atendimento aos produtores rurais enquanto federação. Essa atividade, Maurício, que o produtor rural está pulverizado, né, nas suas fazendas, nas suas propriedades e muito focado no seu trabalho. Como trazer, como conversar, se comunicar com esse produtor para ele ir para os sindicatos e automaticamente para a federação? Esse é um trabalho de amadurecimento, né, da nossa cultura enquanto produtor rural. Lembrar que cada um dos 69 presidentes de sindicatos, os presidentes de federações também são produtores rurais, né, e a diferença é que essas pessoas têm como característica comum uma vontade de contribuição voluntária ao coletivo. E quando a gente pensa em contribuição voluntária ao coletivo, é objetivamente para que nós possamos ter, através desse trabalho, o benefício individual enquanto produtor. O entendimento da importância das instituições para o produtor rural é uma grande tarefa nossa, enquanto instituição, de demonstrar claramente. Nós só sairemos fortalecidos, seja na nossa instituição, ou seja na nossa agropecuária, ou qualquer outro segmento da sociedade, a partir do momento em que tiver o reconhecimento da necessidade de trabalho especificamente voltado na defesa e na representatividade. Maurício, a disputa pela eleição agora aconteceu entre você e Terezinha Cândido, né, que é presidente do Sindicato Rural de Coxim. Os cerca de 20% dos votos que foram para ela, né, qual que vocês acreditam ser a principal diferença entre as duas chapas? O que fizeram com que essa minoria votasse na outra chapa? Bom, primeiramente, deixar claro que o exercício da democracia é fundamental para qualquer instituição. Quando há esse exercício de democracia, demonstra também a importância da instituição. Se assim não o fosse, nós não teríamos a disputa que ocorreu agora no processo eleitoral que se foi realizado no sábado. Mais do que diferença, eu penso que nós, enquanto nova diretoria, enquanto nova gestão, temos que procurar esses sindicatos que têm uma insatisfação com a federação e acatar aos pedidos que eles tenham ou às ideias novas que eles possam ter. Tudo aquilo que for legalmente possível de ser realizado, nós, sem dúvida alguma, iremos acatar para que possamos também pensar na necessidade de união dos sindicatos rurais. A divergência ela é fundamental para que haja o crescimento e por isso a minha vontade de acatar qualquer tipo de ideia que seja da outra chapa ou mesmo dos produtores rurais que não tenham participado desse processo eleitoral para que possamos evoluir enquanto sistema sindical patronal na defesa do produtor rural. Maurício, esse tem sido um ano bastante movimentado, com situações que impactam o agronegócio de maneira direta, seja no campo social, seja no campo político. Tem a questão dessa paralisação que tivemos no mês passado dos caminhoneiros, que ocasiona agora um tabelamento de fretes. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nesta última segunda-feira, já avisou a STF que está configurando, está com cara de formação de cartel. Temos também as discussões sobre os defensivos agrícolas, que é muito importante para o setor, isso bem administrado, traz uma vantagem ainda melhor para o produtor rural brasileiro. Tudo isso num cenário no qual, você já apontou, na questão das contribuições dos produtores rurais, como é que a federação, não só do Mato Grosso do Sul, mas as demais federações, têm atuado para digerir e também conseguir passar isso melhor para esses produtores rurais que são representados por elas? Bom, especificamente no caso de tabelamento, nosso posicionamento é muito claro, porque nós não acreditamos em nada que não seja atuado pelo mercado, né? O mercado ele tem que ser livre para trabalhar. Toda vez que você tem algum tipo de tabelamento, você interfere na condição de mercado. E isso é prejudicial a qualquer setor, não só ao nosso setor. Em relação à questão de defensivos, eu tenho uma forte convicção pela necessidade de uma adequação de uma legislação que é muito ultrapassada. Mais de 30 anos de uma legislação que é vigente e a necessidade de adequação, principalmente pelo modelo que nós temos hoje na nossa agropecuária. Uma agropecuária moderna, uma agropecuária que tem como característica um potencial produtivo muito baseado em sustentabilidade e necessariamente uma necessidade natural de adequação das legislações. No caso de defensivo, nessa questão dos defensivos agrícolas, há muita ideologia colocada. E aí o que eu sempre tento
colocar enquanto federação, enquanto diretoria, é de que nós temos que suplantar a ideologia através do conhecimento técnico, senão nenhum tipo de ação ela vai ter sustentabilidade exatamente pelo fato de ideologia ser maior do que o conhecimento. Por isso eu acredito na necessidade dessa adequação da Lei de Defensivos Agrícolas, assim como toda e qualquer discussão que envolva o produtor rural. Aí eu posso citar algumas também, Fabiano, se vocês me derem liberdade. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul nós temos um grande bioma, o bioma Pantanal, que tem uma característica reconhecida pela comunidade científica, mais de 86% da nossa vegetação nativa preservada dentro do bioma Pantanal, 90% na mão da propriedade privada. Quer dizer, os produtores são, de fato, os grandes conservadores. E aí a necessidade de se tirar a ideologia, porque a partir do momento que você vai com uma ideologia que de maneira equivocada passa uma mensagem à sociedade, nós temos, além da dificuldade do dia a dia do nosso setor, uma dificuldade de comunicação com os demais segmentos da sociedade. Maurício, visto todo esse posicionamento da federação, como que as propostas da sua nova gestão, que agora passam a ser projetos, vão entrar em ação nos próximos anos? Acreditamos na necessidade de manutenção de alguns projetos que já estão vigentes pela diretoria anterior e a continuidade desses projetos através do fortalecimento da representatividade. Quando nós pensamos nisso, na elaboração dessa chapa que compõe agora a nova diretoria para o próximo triênio, nós abarcamos 38 municípios, 38 sindicatos que são esparramados nos mais diversos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando que nós temos uma vasta extensão territorial no nosso estado, temos algumas atividades que são predominantes, pecuária de corte, né? Nós temos uma característica de produção de carne de grande qualidade, uma pecuária bastante intensa aqui no nosso estado e produção de grãos, né? Soja, milho, principalmente. Mas nós não podemos esquecer das outras atividades. Eu sempre gosto de citar alguns municípios que têm sindicatos presentes, são municípios pequenos, como Vicentina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, que têm uma característica diferente de produção agropecuária. Nós não podemos deixar de atender a esses municípios, principalmente porque também são parte de uma atividades que têm relevância ao estado de Mato Grosso do Sul. Esses menores municípios com uma vocação muito maior para a produção de proteína animal vinculada a aves e a suínos, e se lembrarmos do número de aves, Fabiano, nós temos aqui no estado, no ano de 2017, mais de 400 mil toneladas de produção, que é metade da produção de carne bovina. Então, olha a importância de uma atividade como essa, que tem uma segmentação diferente daquilo que nós estamos acostumados. E, por isso, a necessidade do atendimento das diversas atividades nesse amplo leque que existe hoje em Mato Grosso do Sul, né? Nós temos cana-de-açúcar bastante intensa, nós temos a parte de reflorestamento. Então, esses municípios eles têm que ser atendidos. Esse é o primeiro ponto, a representatividade. O segundo ponto, nós acreditamos muito na melhoria de ambiente de produção. Quando pensamos em melhoria de ambientes de produção, nós pensamos no fortalecimento das nossas relações institucionais, principalmente com a comunidade científica. Lembrando aqui que Mato Grosso do Sul tem 3 Embrapas, né? A Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, na qual nós também temos um trabalho muito forte com a instalação de um centro de excelência do Senar Mato Grosso do Sul, junto com a Embrapa, né? Demonstrando claramente a importância dessas parcerias, né? Com a comunidade científica. Lá, além de gerar conteúdo, nós também vamos possibilitar qualificação de mão de obra tão necessária para os números pujantes que nós temos no estado. Nós também temos as 2 fundações aqui de Mato Grosso do Sul, a Fundação MS, a Fundação Chapadão. Essa aproximação do Sistema FamaSul Senar com a comunidade científica é muito importante. A partir do momento que eles geram conteúdos e nós temos o dever de repassar esses conteúdos aos nossos produtores rurais. Esse é o segundo ponto. E o terceiro grande ponto é na capacitação do nosso produtor rural e de seus colaboradores. Hoje nós temos uma capacidade produtiva muito intensa, reconhecida não só pela qualidade de produção, mas também pelos números que nós temos, seja pecuária, seja produção de grãos, seja parte de reflorestamento, produção de etanol e açúcar. O que nós precisamos, além disso agora? É levar conhecimento para que nós possamos fazer uma boa gestão daquilo que é produzido por todos nós, produtores rurais aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gestão ela é fundamental para que a gente possa suplantar
as dificuldades que cada vez mais são recorrentes, seja pelo alto custo de produção, seja pelos embates que nós temos por questão de segurança jurídica e por isso a necessidade também pela demanda da sociedade em relação a uma produção sustentável e por isso a nossa leitura de uma necessidade de aprimoramento maior na questão de gerenciamento de propriedades. Maurício, tem algumas atividades que a federação, que eu conheço muito melhor a Federação da Agricultura no Mato Grosso do Sul, mas as federações, e aqui a FamaSul faz isso muito bem, que eu digo que é o trabalho estruturante, né? Quando vocês conseguem melhorar o relacionamento com elos das cadeias produtivas, principalmente industrial. É conversar com a usina de cana, é conseguir ter acesso às indústrias frigoríficas, às grandes esmagadoras, às grandes trades que operam no seu estado. Como é que está essa atividade e como que está o atendimento também com aquele produtor, que é o pequeno, chamado pequeno produtor, o produtor que tem propriedades menores, que tem atividades que talvez, na hora que nós olhamos a matriz econômica do estado do país, ela não é tão relevante, mas ela tem uma relevância para os municípios, para o desenvolvimento local. Bom, primeiramente, sempre pensar que o diálogo é que faz a construção. Eu não acredito em uma atividade tão complexa, né? Nós não temos soluções fáceis e por isso o diálogo é tão importante. Penso que essa relação ela é construída a partir do momento em que nós buscamos as outras instituições, e aí de uma forma especial, você citou, Fabiano, a parte de indústria, nós temos um relacionamento muito importante com as demais federações, FIEMES, FAEMES, FEComércio, na qual a construção ela é baseada, por mais que tenhamos objetivos em alguns momentos antagônicos, ela é baseada pensando no crescimento da sociedade sul-mato-grossense. Este é o primeiro ponto. Lembrar que quando pensamos em pequenos produtores, nós temos como objetivo principal, a partir deste ano de 2018, só no ano de 2018, elevar em 18% os nossos atendimentos em relação à capacitação dos produtores rurais. Temos um número aproximado no ano de 2017 de 55 mil capacitações, queremos aumentar em 20% esse número somente no ano de 2018. Então, fortalecendo isso, você leva a possibilidade de acesso ao pequeno produtor também e, além disso, trazendo essas cadeias para dentro da federação. Nessa gestão também procuramos buscar essas cadeias que não estavam dentro da nossa Federação de Agricultura, especificamente aves e suínos. Tanto a FamaSul quanto a Azumas hoje têm uma sala dentro do nosso prédio da federação e utilizam do nosso departamento técnico para poder auxiliá-los, que são cadeias que teoricamente têm como predominância pequenos e médios produtores, também estão dentro da federação, assim como a Sulcanas da parte de cana-de-açúcar, a AproSoja. Nós temos um conjunto que foi buscado nesses últimos 3 anos para que nós pudéssemos trazer todas as cadeias e atender de forma indistinta todo o produtor rural aqui de Mato Grosso do Sul. Maurício, somando todas essas cadeias à frente do agronegócio em Mato Grosso do Sul e considerando o período do próximo triênio, qual que é o potencial produtivo que o Estado ainda tem para crescer daqui a 3 anos? Juliana, imaginemos o seguinte, a Embrapa diz que nós temos em diferentes níveis de degradação 8 milhões de hectares, independente de você verificar qual o nível de degradação. São áreas que têm um certo nível, um certo nível de degradação. Por isso, a oportunidade está nesse tipo de área em que nós temos uma produtividade aquém da possível. E aí a importância destes grandes alinhamentos institucionais para que nós possamos levar a essas propriedades possibilidades de aumentar o leque de produção. Muitas vezes nós imaginamos que isso vem com grandes investimentos, e talvez não, né? No nosso caso, nós temos 2.000 propriedades atendidas pelos programas de assistência técnica e gerencial, em que há um incremento de produtividade substancial a partir de uma mudança de manejo. Então, este relacionamento que nós temos com as instituições que são fora do setor produtivo primário, mas que fazem parte da cadeia produtiva, é extremamente importante para que nós possamos elevar os números do Mato Grosso do Sul. No caso de soja especificamente, tem sido constante uma evolução sempre superior a 5% ao ano deste crescimento, exatamente pela entrada de novas tecnologias nessas áreas de pecuária. Fazendo uma referência dos últimos 10 anos, nós tivemos uma diminuição substancial de área de pecuária, nós tivemos 1,8 milhões de hectares que foram diminuídos a área de pecuária para a entrada de reflorestamento, de cana-de-açúcar e de produção de grãos. Mesmo tendo essa diminuição, Juliana e Fabiano, nós mantivemos o número de animais
e aumentamos a entrega de produção. Quer dizer, nós estamos com maior eficiência dentro das propriedades através do aumento de produtividade. E isso deve-se a pela união das atividades que nós podemos conciliar dentro das nossas propriedades. Por isso eu acredito que o potencial nos próximos 3 anos ele é muito grande. A gente consegue mensurar de uma maneira mais clara a questão de produção de grãos, porque ela tem sido uma constante, mas vamos imaginar que tem um crescimento anual aí pelo menos de 5%, logicamente isso tudo é muito variável pela questão de mercado, pela questão de clima, e tudo pode mudar, mas o potencial existe. E a minha alegria é que sobre áreas que já são antropizadas, Mato Grosso do Sul não tem conhecimento de desmate nesses últimos anos, mesmo com esse potencial atingido de crescimento de produção e produtividade. Maurício, pegando aqui um histórico seu, desde quando eu lembro, tá? Vem de sindicato rural, na ProSoja, fortalece a ProSoja, que traz a ProSoja para o Mato Grosso do Sul. Depois que você saiu, já estamos teve o Cristiano, agora o Juliano, que está à frente da instituição, Federação da Agricultura. Você está falando a respeito dessas ações. Essas ações estão indo para o produtor através de seminários, e seminários acontecendo em todas as partes, dos sindicatos rurais, às vezes em sede de prefeitura, de SEBRAE, também outras instituições que acabam trazendo esse apoio. E eu lembro bastante do Senar atuando junto nesses treinamentos e até via EAD, com alguns cursos, alguns nacionais, como técnico em agronegócio, e participação em eventos. O pessoal da produção estava lembrando de alguns eventos que a FamaSul tem participado, Senar junto, inclusive algumas feiras que acontecem em Campo Grande, como a da Crisul, a Expo Grande, a Campo Grande Expo vai acontecer no próximo mês. Como é que tem conseguido chegar mais perto desse produtor rural com essa informação que se passou agora? Tudo isso existe uma dependência muito grande aí. Eu quero mais uma vez enaltecer a capilaridade que tem o sistema sindical. Nós temos a presença em 69 municípios. Nós só conseguimos esse tipo de ações, Fabiano, a partir do momento que exista uma base no município. Quando você fala em feiras, nós temos as feiras que acontecem nos sindicatos rurais, as feiras agropecuárias, que além de levar a parte de produção, de conhecimento, de comercialização de máquinas, ainda leva uma ação social dado aos eventos que acontecem na feira. Dourados é um grande exemplo disso, Dourados, Maracaju, Chapadão do Sul. Nós também temos as feiras que são muito focadas na parte técnica, Showtech, o Showtech é um grande exemplo disso, a Tecnoshow lá de Chapadão também, que demonstram claramente a importância dessa parceria, porque a partir do momento que há uma necessidade de se viabilizar a feira, a federação tem um papel importante nisso, nessas parcerias estabelecidas com o Senar. Para atingir o produtor, nós temos que ter uma maneira de sensibilizá-lo. E nessas feiras, nós temos conseguido essa sensibilização, levando o nosso portfólio de cursos e deixando à disposição para que os produtores possam utilizá-los. Então, a parceria é importante, não só com as instituições, com os sindicatos, mas também com o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, para que possamos levar conhecimento e educação ao campo. Quando a gente fala em educação, eu quero aqui ressaltar um projeto que nós temos que vai atingir, nesse ano de 2018, 220 mil crianças do ensino fundamental, primeiro ao 9º ano, que é o Agrinho, que faz com que haja uma aproximação muito grande entre o campo e a cidade. Nós vamos levar temas de extrema relevância atuais, necessários para o momento do nosso país, temas como meio ambiente, ética, respeito à diversidade, respeito à manutenção e preservação de água, tudo isso para as crianças, Ensino fundamental, que sem dúvida alguma, criança também faz com que o pai se corrija a partir do momento que ele leve da escola o conhecimento. É de onde começa tudo, Maurício Saito, presidente reeleito da FamaSul, obrigada pela sua vinda aqui, boa sorte no novo triênio. Muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, Juliana, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sucesso, Maurício. Muito obrigado. E essa foi a entrevista de hoje do Agricultura BR. A Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente fala sobre o andamento da colheita do milho de segunda safra na região centro-oeste do país. Vamos falar também do acumulado da exportação de soja do país, que atinge 5.660.000 toneladas em 11 dias úteis no mês de junho. Nós voltamos já.
A BR agora fala a respeito das lavouras norte-americanas de soja, a despencada no mercado de Chicago e o acumulado de exportações da oleaginosa. Começamos falando da soja no Brasil e nesta tarde desta última segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados de exportação que deram conta de uma média diária de embarques de 583 mil toneladas de soja feitas pelas tradings que operam no país. Um volume menor, como era de se esperar, em relação àquilo que acontecia no último mês. O efeito é da paralisação dos caminhoneiros, seja por conta do esvaziamento das áreas de estoque dos portos ou ainda também da insegurança em relação ao valor do frete pago. Tudo isso somado traz um volume menor de soja, depois de ter embarcado no mês de maio mais de 12.350.000 toneladas da oleaginosa, mas você vê agora o acumulado comigo 11 dias úteis para o mês de junho, comparado com o mesmo período do ano passado e também com maio deste ano. Nós temos aqui mês de junho, está na coluna vermelha, não está completo, 5.660.000 toneladas de soja embarcadas. Em maio, esse último maio foi o melhor mês, inclusive para um único país no mundo. Nunca na história de todo o mundo se embarcou tanta soja no único mês. Foram 12.350.000 toneladas de soja. Junho de 2017, comparando com o mesmo período sazonal, foram 9.190.000 toneladas. Esses são os números em relação aos embarques de soja parciais para o mês de junho de 2018. Agora a gente dá uma olhada em o quanto de renda, de receita, estas vendas no acumulado do mês de junho alcançaram. O preço médio pago pela tonelada da soja que saiu do Brasil teve valor de $402,40. Esse preço médio foi 36 dólares acima do que foi pago o mesmo período do ano passado. Agora a gente coloca na tela o quanto que foi o faturamento total nesses 11 primeiros dias úteis. 2.270 bilhões de dólares, considerando, portanto, apenas esta primeira metade do mês de junho. Em maio do mês passado, conforme as exportações foram acima dos 12 milhões de toneladas, o faturamento foi bem expressivo também, 4.990 mil dólares. Se a gente comparar agora com junho de 2017, aquele mês inteiro, no ano passado, chegou ao faturamento de 3.350 milhões de dólares, ainda acima do que junho deste ano, porém temos apenas 11 dias considerados até agora. E a que preço é o que nós colocamos agora? Você acompanha diariamente no Agricultura BR os valores praticados em alguns dos principais portos do país. Vamos ver os valores. Houve uma melhora no prêmio pago nesta semana por conta de todas as confusões causadas por Donald Trump em relação à comercialização com a China. Daqui a pouco nós vamos explicar que isso continua e continua gravemente nessa semana. Veja só que o Porto de Santos tem proposta paga nesse dia 19 de junho a R$ 84,00 a saca de 60 quilos, pouca variação em relação a essa última segunda-feira. Paranaguá vem a R$ 83,00 a saca de 60 quilos. E a hora de previsão do tempo por aqui. A equipe da Somar Meteorologia participa agora do programa, trazendo como fica o clima na região norte do país nos próximos dias. Lembrando que no estado de Roraima, o plantio da nova safra de soja, temporada 18-19, já começou. Olá, Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. O norte do país é o plantio da soja que segue avançando, especialmente no estado de Roraima. Só que por lá é normal nesta época do ano chover de forma mais persistente.
o que por um lado acaba prejudicando e atrapalha até por alguns momentos o andamento do plantio da soja, agora por outro lado acaba garantindo solo bastante úmido, favorecendo essa fase inicial do desenvolvimento da soja. Em relação às condições hídricas do solo da região norte, seguem bastante elevadas no extremo norte do país, como é normal para esta época do ano, só que nas áreas mais ao sul, a chuva já começa a diminuir nesta fase. Isso porque uma massa de ar mais seco geralmente atua nesta fase do ano na região central do país e acaba avançando um pouco mais, garantindo tempo mais firme entre os estados do Tocantins, Rondônia, até o sul do Amazonas e também do Pará. É por conta disso que nessa região o solo se encontra um pouco mais seco do que nas demais áreas da região norte. Para os próximos dias, tem mais chuva concentrada no extremo norte do país. Essas instabilidades tropicais seguem localizadas na metade norte da região, enquanto que nas áreas mais ao sul, tempo mais firme, dias ensolarados e também com temperaturas mais altas. Essa chuva do extremo norte do país ainda vai seguir bastante intensa, tanto que o acumulado é alto. O que deve chover em 5 dias pode ainda alcançar 50 milímetros, ou seja, é bastante chuva para seguir mantendo o solo com mais umidade e, por alguns momentos, até pode paralisar o andamento do plantio da soja. Mas isso é de forma bem pontual. A partir da próxima semana, entre os dias 25 e 29 de junho, expectativa ainda de chuva concentrada na metade norte da região. Só que dessa vez a chuva começa a perder intensidade aos poucos, o acumulado agora já não é mais tão elevado, o que já garante chuva mais fraca. Nas áreas mais ao sul, mais um período de tempo firme, com dias de céu claro e predomínio de sol, principalmente entre Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas e até Rondônia. A partir do terceiro e último período, até pelo menos o começo do mês de julho, pouca mudança no tempo da região norte, ou seja, tempo firme nas áreas mais ao sul e pancadas mais persistentes nas áreas mais ao norte, assim como no estado de Roraima. O acumulado de chuva entre o final de junho até o começo de julho ainda segue em torno dos 30 milímetros nas áreas produtoras de soja de Roraima. Então, durante as próximas semanas, expectativa de chuva persistente em áreas produtoras de soja da região norte. Por um lado, até pode atrapalhar de forma muito pontual o andamento das atividades de plantio da soja na região, mas, por outro lado, mantém o solo com boas condições de umidade, favorecendo essa fase inicial de crescimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou, através de 2 relatórios, importantes situações do desenvolvimento da soja nos Estados Unidos. Começamos falando a respeito dos embarques. Os embarques tem a ver com aquele relatório de inspeção, que é o produto que realmente deixou os norte-americanos, deixou os Estados Unidos, ou que está pronto para sair do país. E teve um aumento bastante considerável na semana encerrada no último dia 14 de junho para as inspeções de soja, uma alta de 21%, como você confere na tela comigo. Foram mais de 800 mil toneladas embarcadas na semana encerrada em 14 de junho, 818.396 toneladas. O acumulado de safra, nesse momento, para os norte-americanos, é de 48.300.000 toneladas. A safra 17-18 dos Estados Unidos não é uma campanha de boas vendas, seja por conta da participação mesmo de mercado internacional ou ainda das situações comerciais criadas pelo governo norte-americano, que de certo modo espantou o principal comprador, que é a China. E enquanto isso, o plantio da nova safra de soja vai chegando ao fim por lá. De acordo com o boletim divulgado nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura do país, a área plantada já alcança 98% do total previsto para o ciclo 18-19. O ritmo de plantio está mais avançado em relação aos anos anteriores. Veja que até o último domingo, 97%, portanto, já havia sido alcançado. 95% da área é o índice que se tinha no dia 15 de junho, mas no ano passado, em 2017. E na média das últimas 5 temporadas, o índice traz 91%, portanto, ritmo andando bem para os Estados Unidos, plantio da nova safra quase concluído por lá.
Apesar de muita gente falar que os Estados Unidos podem ter algum problema climático, claro que isso pode acontecer. Os mapeamentos de médio e longo prazo mostram alguns cenários pouco favoráveis, mas é importante lembrar que ali tem um solo extremamente de qualidade. Isso faz com que a soja tenha um ótimo desempenho, como esse que você vai ver agora da soja emergindo para os norte-americanos, que vem também com elevação melhor do que acontecia no último ano e superior à média dos últimos 5. Veja na tela comigo, você tem soja emergindo nos Estados Unidos chegando a 90% até o último domingo. Comparado ao ano passado, são 3 pontos percentuais de avanço. E quando você compara com a média dos últimos 5 anos, são 9 pontos percentuais à frente, mostra realmente que o desempenho para a soja americana neste momento é muito bom e é um argumento que tem sido utilizado para pressões negativas sobre a soja negociada na Bolsa de Chicago. No que diz respeito à condição dessas lavouras de soja, elas melhoraram para 1% desta área plantada. 1 ponto percentual teve um acréscimo, portanto, na quantidade de lavouras classificadas com condições boas ou excelentes. Você acompanha comigo na tela, então, este índice, que mostra que 67% da área plantada se encontra em boa ou excelente condição. 26% das lavouras têm condições classificadas como médias e 7% ruim ou muito ruim. Por aqui o Agricultura BR fala agora a respeito do quais são esses efeitos. Bom, você está vendo a soja norte-americana com boa situação de lavoura, boas condições de trabalho e avançando, faltam 3% da área a ser cultivada. Isso por si só já é um argumento baixista muito forte sobre a Bolsa de Chicago. Mas não é só isso. Evidentemente que desempenho da campanha 18-19 traz esses efeitos, mas as ações do governo norte-americano são ainda piores. Hoje, por volta das 7 horas e 45 minutos da manhã, no horário de Brasília, a soja na Bolsa de Chicago despencava 20 pontos naquele momento. E qual é a ocorrência dessa vez? Mais uma vez, temos Donald Trump agindo no mercado, ameaçando ou tentando pressionar a China em taxar em mais 200 bilhões de dólares produtos chineses, o que traria um total de quase 400 bilhões, em torno de 400 bilhões, o que faz com que se configure cada vez mais aquela possibilidade de retaliação chinesa sobre produtos norte-americanos. Quem que sente com isso? Todos os produtos que são comercializados pelos Estados Unidos, mas principalmente aqueles de maior interesse por parte dos chineses. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Soja estava despencando, faz muito tempo que eu não trago aqui a informação de que soja sobe. A queda aumentou, a queda agora é mais forte, você vê que não tem posição mais segurando 9 dólares por bushel no curto prazo, as posições vão perdendo 36, olha só, 36 centes de dólar num único dia. Posição de julho de 2018 vem a 8 dólares e 72 centes o bushel. Agosto, 8 dólares e 78 centes o bushel. Setembro, 8 dólares e 84 centes por bushel. Novembro, 8 dólares e 95 centes por bushel. No último momento em que nós olhávamos os negócios na Bolsa de Chicago, não tinha muita liquidez, era uma liquidez menor do que aquela que nós temos visto nos últimos dias, mas mesmo assim a queda é extremamente forte com soja em Chicago, são os efeitos principalmente da política internacional dos Estados Unidos sobre o produto norte-americano. De olho agora no dólar comercial aqui no Brasil, que na manhã desta terça-feira vinha subindo em relação ao fechamento de segunda. O acumulado de 2018 mostra uma trajetória de alta para a moeda norte-americana, que chegou a fechar aos R$ 3,1314 no início do ano, mas de lá para cá veio subindo. Moeda, neste momento, se encontra negociada a R$ 3,73, com leve queda no momento de 0,12% em relação ao fechamento do dia de ontem. A Agricultura BR agora segue falando a respeito de um tema que é muito importante para o produtor de soja e para os agricultores em gerais. É a lei do defensivo agrícola. Eu e a Juliana falávamos um pouco a respeito deste assunto há pouco com o presidente da FAMASUL, da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, Maurício Saito. E a Catarina Martorelli, jornalista, ela traz outras informações sobre o posicionamento de algumas instituições a respeito do assunto.
Faz mais de uma década que as entidades do agronegócio reivindicam um tempo mais curto para conseguir registrar defensivos agrícolas. Essa morosidade, que em regra é de 8 a 10 anos para registrar um produto, ela inviabiliza o surgimento de novas empresas. Acaba com a possibilidade de aumento da concorrência. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para modernizar a legislação dos defensivos divide opiniões e já gerou muita polêmica. Tem quem acredite que as mudanças podem gerar um uso desenfreado de agrotóxico por parte do agricultor, mas a Embrapa e a CNA dizem que não. Ele utiliza ou mais ou menos por conta do ataque de pragas que tem. Se a praga não atacar a lavoura do agricultor, para ele é ótimo, porque ele comprar agrotóxico é diminuir renda, é custo. Essa mudança ela é muito bem-vinda no sentido de trazer modernidade à nossa legislação, trazer condições de que a gente tenha produtos mais seguros, produtos mais modernos. Segundo a CNA, hoje cada pedido de registro passa pelo Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. E é essa burocracia que atrapalha. A ideia é concentrar tudo no Ministério da Agricultura. Quem defende o projeto diz que os pedidos de registro vão passar pelas mesmas análises. A diferença é apenas o prazo, que vai ser mais curto. Tem que ter regras, e essas regras têm que estar estabelecidas numa bula, e esta bula tem que ser receituado, esse remédio, por um profissional adequado e só pode ser vendido com determinada receita. Parlamentares da bancada ruralista acreditam que o projeto deve ser votado ainda este mês. Catarina Martorelli para o SBA. E é hora de mais um intervalo por aqui. Ainda hoje você fica sabendo que a umidade do solo na região sul do país tem favorecido a implantação das lavouras de trigo. E não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR. É simples, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta. Você que acompanha a programação do Canal do Boi está agora no Agricultura BR com as informações sobre a safra de milho no Brasil. Mato Grosso já deu a largada da colheita da safra de milho de segunda safra do ciclo 2017-2018. As primeiras atividades começaram a ser registradas ainda no fim do mês de maio. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o avanço na semana passada foi superior a 4 pontos percentuais. A gente vai ver na tela agora quanto de área que o estado mato-grossense já colheu. Chegou até o último dia 15 de junho, 6 a 6,2%. Na tela a gente acompanha o avanço semanal desde que as atividades começaram. Lá no início do mês de junho, a área colhida chegava a 0,7%. Até o dia 8, chegou aos 2% e avançou bem, portanto, nesta última semana, encerrando na última sexta-feira com mais de 6% de área já trabalhada. O ritmo de trabalho está bem atrás daquele que acontecia no mesmo período do ano passado, o que significa que a entrada de milho da nova safra vai demorar um pouco mais. Por outro lado, ele vem dentro da média dos últimos 5 anos e é o que você acompanha comigo no Agricultura BR. Vamos ver no gráfico como é que está essa situação de colheita de milho. Você vê que a campanha 17-18 vem a 6,2% de área colhida até o último dia 15. No ano passado era bem mais acelerado. Você via que estava em 11,9%, quase 12%. Era um ritmo quase 2 vezes maior do que o atual. Já a média dos últimos 5 anos é de 6,9%, fica muito próximo, portanto, a 17-18. O que significa isso é esse impacto inicial mesmo, vai demorar mais tempo para ter milho disponível para o mercado vindo do estado de Mato Grosso. Bom, vamos saber então como que o clima se comporta para esse produtor mato-grossense que já está com as máquinas no campo. A Juliana Rezende mostra a previsão do tempo para o estado. Algumas lavouras de milho segunda safra acabaram sendo muito prejudicadas no estado do Mato Grosso. Isso porque as lavouras foram plantadas um pouco mais tarde do que é normal e isso garantiu também menos umidade no solo nessa fase final de desenvolvimento. Agora, é normal para esta época do ano as chuvas diminuírem de intensidade em grande parte do Brasil central,
Dessa vez, os índices de umidade no solo ainda seguem baixos, ficando em torno de 20% a 30% em grande parte da região centro-oeste. Então, as lavouras de milho que acabaram precisando um pouco mais de umidade no solo nessa fase final de desenvolvimento é que foram as mais prejudicadas, e é por conta disso que os produtores já esperam algumas perdas em relação à produtividade do milho no estado do Mato Grosso. Agora, alguns produtores já começaram até as atividades de colheita. Em relação aos próximos meses, a expectativa vai ser de um cenário bastante otimista, principalmente para os produtores que já começaram a colheita no campo, porque não tem previsão de chuva. Até o dia 24 de junho, expectativa de tempo bastante seco e quente também, tanto que as temperaturas vão ficar bastante elevadas, alcançando 35 graus nas áreas mais ao sul do Mato Grosso, 34 graus nas áreas mais ao norte. E a partir do próximo período, essa chuva ainda não deve retornar. Então, no Mato Grosso, até pelo menos dia 29 de junho, expectativa de tempo bastante seco e dias ensolarados, o que vai garantir também elevação das temperaturas. As máximas seguem altas. No norte do Mato Grosso, máxima de até 33 graus. E até pelo menos o começo do mês de julho, não tem grandes mudanças no Mato Grosso. Então, essa massa de ar mais seco vai seguir predominando até pelo menos dia 4 de julho e não tem previsão de chuva. Esse cenário um pouco mais seco, de tempo firme, acaba favorecendo principalmente os produtores que já estão em fase de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Alguns produtores de Mato Grosso do Sul também já deram início às atividades de colheita do milho de segunda safra. A informação é do SIGA-MS, boletim que foi divulgado nesta última segunda, dia 18 de junho. Acompanhe comigo na tela quais áreas de Mato Grosso do Sul já registram atividade no campo. Região Norte, região Centro, Sul e também Sudoeste fronteira. A atividade de colheita, portanto, marca o início da retirada do milho dos campos de uma safra, Fabiano, que acabou se desenhando não tão positiva assim. Nada favorável ao produtor, Juliana, por conta daqueles 40 dias que se teve de estiagem sobre o Mato Grosso do Sul, exatamente no momento do desenvolvimento do milho. E ao acontecer isso, as expectativas sobre como que seria essa produção foram muito reduzidas. Elas caíram muito porque isso atingiu de uma maneira determinante a produtividade do milho sul-mato-grossense, como você acompanha na tela conosco agora, queda forte de produtividade. Você vê que, inicialmente, a estimativa de produtividade ficava em 85 sacas por hectare. Cai demais, cai para 68 sacas por hectare, de acordo com o SIGA-MS. Esta taxa, Fabiano, de 68 sacas por hectare, trata-se da segunda pior dos últimos 5 anos. Só não foi mais baixa em relação à temporada 2015-16, que foi de interferência do fenômeno climático El Niño aqui no Brasil, né? Coloque na tela, então, para o pessoal de casa acompanhar como que foi a produtividade das lavouras de milho de segunda safra no estado nestas últimas temporadas. Veja que na safra 2013-14, rendimento ficou em 85,6 sacas. Temporada 14-15, 88,6 foi o melhor índice para o estado até os dias de hoje. Safra 15-16 houve quebra, não só no estado, mas por todo o país. Rendimento ficou em 58,4 sacas. No ciclo passado, temporada 16-17, produção recorde, fechando em 88,3 sacas por hectare. E para este novo ciclo, a gente sai de um rendimento médio estimado inicialmente de 85 sacas, Fabiano, para apenas 68, como a gente viu ali. Exatamente, é uma queda forte na produtividade que faz com que o resultado de produção no Mato Grosso do Sul seja reduzido em praticamente 3 milhões de toneladas. Vamos ver os dados aí em relação ao que se espera da produção sul-mato-grossense. A campanha 16-17 foi recorde, chegou a 9 milhões e 800 mil toneladas. Ela recua 2 milhões e 900 mil toneladas, pelo menos nessa expectativa para o milho de segunda época em Mato Grosso do Sul, para 6 milhões e 900 mil toneladas de milho em segunda safra no Mato Grosso do Sul, portanto, queda forte, quase 3 milhões de toneladas.
Nesta segunda-feira foram apresentados dados importantes sobre o desenvolvimento da campanha 2018-2019 nos Estados Unidos. Para a soja e para o milho, os avanços são muito fortes em relação à campanha. Também é praticamente concluído o plantio de milho para os norte-americanos. Essa situação de estar tão próximo a acabar com o cultivo, terminar a semeadura e tendo um bom clima que garante um bom desenvolvimento, traz elementos ou argumentos importantes para ter pressão baixista sobre os negócios na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem o milho agora. Milho nos Estados Unidos que não tem fôlego para ficar na média de $4. Hoje é que não vai alcançar mesmo, segue caindo, vai perdendo cerca de 4 centes de dólar as posições. Posição de julho vem a $3,51 mais 6 o bushel. Setembro, $3,61 por bushel. Dezembro, $3,73. Março de 2019, $3,82 mais 4 por bushel. Você vê que aquela marca, podemos falar de marca psicológica, de ter pelo menos $4 por bushel nas posições, o mesmo que quando falamos de soja, nós imaginamos $10 por bushel, Juliana, está longe de atingir em Chicago. Há outros fatores influenciando, é um momento de cultivo para eles e tudo isso traz uma pressão muito baixista para o mercado norte-americano. A gente vai seguir acompanhando. E por aqui vamos para mais um intervalo. Ainda hoje falamos sobre a área de soja no estado de São Paulo, que é associada à cana-de-açúcar. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e mande a sua mensagem, foto, vídeo da sua produção. Você manda no Facebook, no Twitter ou ainda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. Uma projeção indica que a área de soja no estado de São Paulo poderia dobrar se fosse associada à área plantada com cana-de-açúcar. Vamos até São Paulo agora, porque o repórter Gustavo D'Angelo tem mais informações. Atualmente, a área de cana-de-açúcar associada com soja aqui no estado paulista é de 333 mil hectares. Mas uma projeção do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, revela que existe potencial para se chegar a 1 milhão de hectares nos próximos anos. Com o avanço da soja sobre a cana, a área total do grão no estado quase dobraria, passando de 856 mil hectares para cerca de 1,5 milhão. Mas não se trata de uma troca de cultura, e sim de uma parceria, ou seja, utilizar a área de renovação de cana para a entrada da soja. A renovação dos canaviais ocorre idealmente após 5 cortes, quando a produtividade fica abaixo de 60 toneladas por hectare. Mas com investimento em novas variedades e técnicas, alguns produtores e usinas já conseguem prolongar a vida útil do canavial por até 7 cortes. Devido à crise que atingiu o setor sucro-alcooleiro nos últimos anos e o alto custo de reforma, a taxa de renovação anual dos 5.900.000 hectares de cana plantados em São Paulo é de apenas 8%, quando o ideal seria 20%. Entre os benefícios da associação soja e cana está a construção da fertilidade do solo pela soja, elevando o nível de nitrogênio e ajudando no controle dos nematóides. Pesquisas já identificaram que o canavial produz mais quando a área é ocupada antes pela soja. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E há algumas estimativas em torno de como pode ser a produção de café depois de colhida aqui no Brasil. A única certeza é que será uma colheita recorde, que pode variar entre 54 milhões de sacas, na estimativa mais tranquila, até 60 milhões de sacas, como disse na última sexta-feira o Departamento de Agricultura norte-americano, em torno da produção de café no Brasil. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para as áreas de colheita na região sudeste. E aí é uma atenção muito especial para Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte mais montanhosa, e também o estado de São Paulo. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende.
Os produtores de café da região sudeste seguem avançando bastante com as atividades no campo. Esse predomínio de tempo mais seco, dias ensolarados e sem pancadas de chuva, vem favorecendo os produtores de café da região. Só que vem deixando o solo um pouquinho mais seco no interior da região sudeste. Entre o interior de São Paulo e até o interior de Minas Gerais, o solo está com apenas 10 a 20% de condições de umidade. Agora, para os próximos períodos, essa tendência também vai ser de tempo mais firme. Isso é normal para esta época do ano, as chuvas diminuírem de intensidade e as temperaturas também devem subir um pouquinho mais no decorrer dos próximos dias. A partir dos próximos dias, até dia 24 de junho, tempo bastante firme em grande parte do sudeste. Então, grande parte dos cafezais vão conseguir avançar bastante em relação às atividades de colheita, porque não tem chuva atrapalhando as atividades no campo. A partir da próxima semana, o cenário pouco vai mudar. Até pode voltar a chover, mas somente na faixa leste de São Paulo. É na faixa litorânea que a umidade que vem do oceano acaba garantindo um pouco mais de nuvens carregadas e aí tem risco para chuva, mesmo que de forma isolada e de fraca intensidade. A partir do último período, até o dia 4 de julho, o tempo firme vai predominar mais uma vez na região sudeste. A expectativa é de dias bastante ensolarados ao longo do final do mês de junho e até o começo do mês de julho. Com esse cenário, os produtores de café vão avançar bastante com as atividades de colheita e ganhar ritmo nas atividades de campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Clima favorável, então, para as atividades de colheita no sudeste do país. É hora de acompanhar o mercado do café no cenário internacional. Café arábica negociado na Bolsa de Nova York, que traz a referência para o mercado aqui no Brasil. Acompanhe comigo na sua tela os valores em tempo real para a libra-peso do café. Contratos vêm com queda no dia de hoje. A posição de julho negocia a libra-peso do grão a $1,13 centos mais 45. Queda de 1 cente por libra-peso. Posição de setembro vem a 1 cente mais 15 por libra-peso. Dezembro, $1 mais 19 centes mais 10 por libra-peso. E a posição de março de 2019, negociando café arábica a $1,22 centos mais 60. Negócios com queda, portanto, nesta terça-feira. Vamos saber agora a referência para os negócios com café robusta. Ele é negociado na Bolsa de Londres, vem recuando porque expectativa para a produção de robusta lá no Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade, é de quase 30 milhões de sacas, 29 milhões e 800 mil sacas a serem produzidas no Vietnã, um volume muito alto. Veja conosco como é que vem café robusta negociado em Londres, vinha em queda no acumulado da semana. Neste momento, Londres cai de novo. Cai de novo, você vê que apenas a posição de março de 2019 mantém o piso de $1.700. Setembro vem com $1.678 a tonelada. Novembro, $1.679. Janeiro, $1.689 por tonelada. Março de 2019, $1.701 por tonelada. Aqui você vê que são claros os efeitos do relatório do Departamento Americano sobre o café robusta negociado em Londres. Desde quando ele foi divulgado na sexta-feira à tarde, ele vem com pressão negativa muito forte sobre a Bolsa Londrina. Intervalo rápido por aqui, fique com a gente no próximo bloco, as últimas informações desta edição. E vamos falar sobre soja, sobre dólar também, soja que vai despencando lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco todas essas informações. Até já! E nós vamos agora até Ribeirão Preto, porque lá está a Elaine Valdez e ela está acompanhando a 4ª conferência da Santa Clara Agrociência.
O evento reúne cerca de 250 participantes e tem como objetivo apresentar as principais tendências tecnológicas voltadas para o segmento de fertilizantes especiais. E ela está lá com o fundador da Santa Clara Agrociência, José Amaro Cury. Olá para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Hoje eu estou em Ribeirão Preto, acompanhando a 4ª Conferência Internacional Santa Clara Agrociência. E para você, a gente traz também um pouco da história da Santa Clara, e para isso nós estamos com José Amaro Cury, fundador. Foi uma das primeiras pessoas a pensar na tecnologia para a agricultura e, claro, vai contar para a gente, vamos traçar um panorama de como era antes, quando o senhor começou, e hoje, como está a tecnologia no campo. Bem-vindo. Obrigado e muito obrigado aos telespectadores. Eu comecei a Dow Química, trabalhando na Dow Química, em 1967. Fiquei 10 anos trabalhando na Dow Química e a Dow Química me deu a distribuição aqui no estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Aí fiquei praticamente até 1994 com a Dow, com a Monsanto, e depois eu criei a empresa Quimifol, que na época era a segunda empresa maior do Brasil. Aí em 94 eu vendi a Quimifol e criei a Santa Clara junto com a minha esposa. E hoje a Santa Clara é tocada por meus 3 filhos, um é engenheiro agrônomo, ele é o CEO da empresa, outra é a minha filha Thalita Cury, que é advogada e é jurídica da empresa, e a outra mora na Espanha, mas ela faz parte da sociedade, ela é arquiteta. E hoje, José, a gente traça assim, um panorama de como era quando o senhor começou, e hoje, o que o senhor pode destacar em relação à tecnologia nesse segmento de fertilizantes especiais? O João Pedro é uma pessoa bem preparada, porque ele fez mestrado, fez MBA, e ele desenvolveu uma tecnologia que serve para o mundo todo. Nós estamos vendendo hoje em 32 países, sendo a maioria América Latina, África e Europa agora. E como que o senhor acha, então, agora amanhã a gente vai acompanhar o lançamento em Jaboticabal da indústria? Como que é para o senhor vivenciar esse momento, seu José? Para você ter uma ideia, quando iniciamos lá em Jaboticabal, nós tínhamos 600 metros de área construída. Hoje vai passar de 5.000 metros que você vai ter a oportunidade de conhecer em loco. A fábrica é igual, não tem igual no mundo, e foi feita por uma arquiteta que foi minha filha. É captação de água da chuva, luz natural e jardim dentro da fábrica. Realmente uma inovação que você acompanha, claro, aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, é o canal do Boi, sempre com o homem e a mulher do campo. Muito obrigada, José. Sucesso aí nessa nova empreitada aqui da Santa Clara Agrociência, e você, claro, nos acompanhando. Muito obrigado e boa sorte para nós. É hora de falar de trigo por aqui. Depois de um início de plantio da safra conturbado por conta da falta de umidade de chuvas nas regiões produtoras do sul do país, o andamento da atividade de semeadura tem caminhado com mais tranquilidade nos últimos períodos. No estado do Paraná, até o último dia 11 de junho, 83% da área prevista para este novo ciclo já havia sido implantada. A condição das lavouras é positiva para a maioria da área plantada. Acompanhe comigo na sua tela o percentual dela de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. 76% da área plantada está em boas condições, 19% condição média e 5% tem condições ruins. No Rio Grande do Sul, segundo o maior estado produtor de trigo do Brasil, o plantio tem avançado bem também. De acordo com a Emater Gaúcha, até a última sexta-feira, a área plantada chegava a 45%. No estado do Rio Grande do Sul, houve o registro de um forte temporal na semana passada, mas agora a condição climática voltou a se normalizar e a umidade do solo tem favorecido a boa implantação das lavouras. Juliana, vamos saber então como é que fica o clima para essas áreas de produção de trigo nos estados do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende.
Os produtores de trigo do sul do país estão agora em fase de plantio ainda. No Paraná, as condições estão um pouco mais adiantadas em relação ao plantio do trigo no estado. Agora já passam até de 80% de áreas semeadas no Paraná, enquanto que no Rio Grande do Sul as atividades já implantadas ainda não alcançaram 50%. E esse atraso em relação ao Rio Grande do Sul, comparado ao Paraná, se deu por conta das chuvas mais frequentes no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, a passagem de frentes frias acabou provocando chuvas mais fortes, temporais, e por conta disso, os produtores de trigo tiveram até que paralisar as atividades de plantio do trigo na região. Agora, em relação às condições hídricas do solo, essa chuva toda acabou garantindo boas condições em relação ao solo. A umidade segue alta nos 3 estados da região, passando de 90% em relação aos índices de umidade. Para os próximos dias, tem mais chuva vindo por aí. É a passagem de uma nova frente fria que traz chuva para o Rio Grande do Sul, até o estado de Santa Catarina também. No Rio Grande do Sul é que essa chuva vem com um pouco mais de intensidade, só que não deve durar por muito tempo. Apesar de ser uma chuva ainda um pouco mais forte, com acumulados de até 30 milímetros, essa chuva deve ficar um pouco mais passageira, ainda não alcança Paraná e norte de Santa Catarina até pelo menos o dia 24 de junho. Agora, em relação às temperaturas, as mínimas já começam a ficar um pouco mais elevadas em relação aos últimos dias, em que foi marcado aquele frio mais intenso. Dessa vez, com o retorno das chuvas, o frio já começa a perder intensidade. As temperaturas mínimas no início do dia já ficam em torno de 8 graus. No decorrer dos próximos dias, a expectativa é de chuva avançando agora entre Santa Catarina e alcançando também o Paraná. Só que a chuva não deve vir de forma tão intensa. São pancadas até expressivas, com volumes em torno de 30 milímetros em 5 dias, mas essa chuva toda ainda não deve atrapalhar principalmente o andamento do plantio do trigo na região e, por outro lado, beneficia as lavouras que já estão em fase de desenvolvimento, porque garante o solo bastante úmido, favorecendo essa fase inicial de crescimento das lavouras. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva retornando para o sul do país. Conforme essa chuva retorna, o frio perde intensidade, as temperaturas voltam a aumentar de forma mais gradual. Essa chuva toda volta a trazer cenários bastante otimistas, principalmente para essa fase inicial do desenvolvimento do trigo, porque mantém o solo mais úmido, favorecendo o crescimento das lavouras no sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Juliana Rezende volta durante toda a programação trazendo informações da previsão do tempo. Por aqui, a Agricultura BR vai dar mais uma olhada para ver como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Pressão negativa é grande. Contextualizando para você, ela vem por conta do avanço da soja da campanha 18-19 norte-americana e também por conta de todas as bobagens que Donald Trump fala por aí em relação à China, e isso faz com que soja ceda bastante. Veja só que as posições estão agora perdendo quase 29 centes. Julho vem a $8,80, agosto $8,85 por bushel, setembro $8,92 por bushel, janeiro de 2019 já também sobre a ameaça de perder piso de $9. Neste momento não é remunerador os negócios para o produtor norte-americano. Vamos agora ao dólar aqui no Brasil. Há pouco a moeda vinha com leve queda frente ao real em relação ao fechamento de ontem. Neste momento segue na estabilidade, também com leve queda de 0,13%, negociado na venda a R$ 3,73. Com estas informações, encerramos aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que no fim da tarde tem a terceira edição com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.